Olá, amigos da Safras News. Eu sou o jornalista Arno Bach e converso na edição de hoje do Conversa com Analista com Fernando Iglesias, ele que é consultor e analista de safras para o mercado de carnes. Fernando, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, é um prazer estar aqui em mais uma oportunidade e vamos conversar sim sobre plano safra, sobre o momento do setor carnes, como é que está a situação de mercado. Acho que é bem importante a gente colocar esses pontos aí para a nossa audiência. Bom, como o Fernando comentou, na edição de hoje a gente vai avaliar as medidas para o setor da pecuária, frango, suínos e boi, do Plano Safra 24-25, divulgado ontem pelo governo federal. Eu lembro a você, assinante, que para ter mais informações sobre safras, acesse o nosso site em safras.com.br. Lá você pode obter uma demonstração gratuita da plataforma Safras, que contém a maior gama de informações do agro brasileiro e internacional. Você a cada dia pode receber também um vídeo de safras através de nosso canal no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, no canal de Safras TV, para cada dia receber um novo vídeo e ficar por dentro do que acontece no agro nacional e internacional. Bom, Fernando, o mercado de carnes especificamente não teve assim grandes medidas anunciadas ontem pelo Plano Safra, né? Talvez uma questão positiva foi, de modo geral, uma redução na taxa de juros anunciada pelo governo. Como é que tu avalias o Plano Safra para o setor da pecuária, tanto de boi como frango e suínos, Fernando? Bom, olhando de um prisma geral para o plano safra, nós estamos aí observando um aumento dos valores envolvidos. Tá? Para o setor carnes, realmente não tivemos grandes novidades, mas o mais interessante que nós precisamos posicionar, quem está nos acompanhando aqui, é que houve uma importante redução dos juros. Nada mais natural, né? Nós tivemos cortes da taxa básica de juros aqui no Brasil, e isso justifica o barateamento aí dos juros dessas linhas de crédito. Lembrando o seguinte, o Plano Safra, ele é fundamental para o agronegócio brasileiro para ele se planejar e se financiar para a próxima temporada. Então, esse tipo de recurso, ele já faz parte do cotidiano dos produtores brasileiros, e ele faz toda a diferença. Esse valor que foi disponibilizado, houve um crescimento importante, houve avanços do volume financeiro, ainda não é aquilo que o setor esperava, mas de qualquer forma já houveram avanços quando nós comparamos ao ano passado. Então já é uma linha de crédito muito bem-vinda, já é uma linha de crédito que vai contribuir aí para a evolução do setor, para desenvolver, para avançar em termos aí de financiamento e investimento dentro dos próprios negócios aí ao redor do agronegócio brasileiro. Certo. Falando especificamente sobre o Rio Grande do Sul, um estado muito impactado, né, pela questão das inundações, das enchentes, não foi assim divulgada nenhuma questão específica de recursos para setores como avicultura e suinocultura, né, Fernando? Exatamente. Nós não tivemos aí grande novidade em relação ao Rio Grande do Sul. O que acreditamos é que realmente haverão linhas de crédito para o setor, para o Rio Grande do Sul. É muito importante que elas existam realmente, não só para o agronegócio, como para outros segmentos. Mas falando especificamente sobre a avicultura e suinocultura, foram setores que foram amplamente e duramente afetados pelas enchentes que aconteceram em maio, né? Então, é muito importante que haja esse resgate desses setores. A produção nacional de carne de frango e a produção nacional de carne suína não chegaram a ser impactadas pela tragédia no estado. Os outros estados compensaram aí a produção gaúcha nesse período. Tanto que, para se ter ideia, o alojamento de pintinhos de corte ali em maio ficou em 608 milhões de cabeças. Então, tivemos um crescimento importante do alojamento nesse período. Produção nacional trabalhou bem, mas agora essas linhas de crédito para o Rio Grande do Sul, elas devem acontecer de maneira paralela, até para não pressionar muito um governo que já tem uma estrutura fiscal inchada. Então, eles devem tentar fazer isso, fazer manobras para colocar isso fora do teto de gastos, tentar colocar isso, né, fazer uma manobra fiscal para deixar isso fora do teto atual. E isso vai gerando aí, lógico, nós estamos vendo a movimentação cambial dos últimos dias, o real muito desvalorizado, questão fiscal brasileira está na pauta dos investidores, dos fundos, e isso vai gerando desdobramentos aqui sobre o mercado brasileiro. Então, agora, acompanhar quais vão ser as iniciativas, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, para atender e resgatar
esses setores que foram bastante prejudicados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Certo. Fala um pouco sobre o mercado bovino, Fernando. Como é que tu vês assim esse começo de segundo semestre de 2024 para a bovinocultura? Como é que está o mercado em termos de preços? O que se pode esperar em termos talvez de uma recuperação no valor da arroba agora nos meses à frente? Exportação deve seguir andando bem, né, Fernando, por conta da questão cambial também, né, Fernando? Vou dar um share aqui na minha tela para a gente ver a tela aqui da plataforma, tá? Como vocês podem ver aqui na tela da plataforma, nós temos um movimento de alta que ele vai ganhando consistência no mercado físico do boi gordo. Está trabalhando agora uma arroba em até R$ 230 no mercado paulista. Tivemos negócios nesse patamar de preços no decorrer dessa semana, mas é um mercado ainda que não consegue romper ainda essa barreira dos 230. Falta um pouquinho para que isso aconteça. De qualquer forma, nós temos aí um momento de mais otimismo, quando a gente olha para o mercado em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, o próprio Mato Grosso já começando a conviver com preços mais altos, Tocantins também. Hoje, Rondônia, Acre e Pará ainda são os estados ali da região norte, com exceção do Tocantins, né, ainda são estados brasileiros que seguem mais pressionados. Vou até mostrar aqui na plataforma para vocês darem uma olhadinha. Quando a gente fala de região norte, tá? Vamos descendo aqui, aqui a gente passa por Goiás, né? Mercado firme em Goiás, tivemos alta dos preços, mercado também reagindo aos poucos, lentamente, no Mato Grosso do Sul. Mas quando a gente chega no Mato Grosso também, quando nós chegamos aqui na região norte, no Pará, e também aqui em Rondônia, vocês podem perceber aqui que o valor da arroba do boi gordo, ele segue abaixo de R$ 200. Tá, ó, Rondônia, o topo do mercado de Rondônia é 185. Tá? No Acre, por exemplo, o topo do mercado é 183. Então, isso ainda é reflexo daquela grande oferta que nós tivemos nos últimos meses, em maio em particular. Isso continua na região norte do Brasil, nesses estados, mantém uma escala muito confortável na região, e isso faz com que os frigoríficos mantenham esses preços baixos. Tá? Então, basicamente, a gente tem esse cenário dividido no mercado do boi gordo. Nós temos aí uma região que já convive com alta de preços e uma outra região que segue muito pressionada. Quando nós colocamos aqui em escala de abate, fica muito nítido aqui a posição das escalas, né? Tivemos encurtamentos nas escalas de abate em São Paulo, encurtamento no Paraná, Goiás, mas quando a gente olha para a região norte aqui, ó, Rondônia, acima de 10 dias úteis a escala, tá? O Pará também acima de 10 dias úteis, assim como o Acre, em torno de 9 dias úteis. Então, basicamente, essas regiões ainda trabalham com escalas longas, escalas confortáveis, e isso vai dando o tom de como o mercado se comporta. São Paulo já tivemos um encurtamento importante das escalas de abate. Para quem nos acompanha aqui, vocês vão lembrar que nós abrimos junho com quase 12 dias úteis de escala. Então já temos reduções, principalmente entre os frigoríficos de menor porte. Os frigoríficos de maior porte ainda desfrutam de uma situação um pouco mais confortável, mas de qualquer forma já trabalham numa dinâmica diferente. Certo. Tens uma novidade até para apresentar para o nosso telespectador, né? São os indicadores de bois safras, né? Como funcionam Exatamente. esses indicadores, Fernando? O que tu pode trazer para o nosso telespectador dessa novidade da plataforma Safras? Bom, o indicador safras nada mais é do que uma ponderação de preços que nós fazemos por estado e também a nível nacional, né? Atribuímos peso para cada uma das praças pecuárias ali que nós temos no nosso relatório. Nós temos mais de uma centena de praças sendo cotadas diariamente no nosso mercado do boi gordo. E aqui nós temos uma ponderação por estado. Em São Paulo, nós atribuímos peso aí para cada, por exemplo, né, a cada praça pecuária de acordo com capacidade de abate, efetivo do rebanho de bovinos. Então, tudo isso foi usado como métrica para desenvolver esse indicador, que é um indicador aí que vai mostrar a realidade das negociações que acontecem em Brasil afora. Tá? Nós temos aí uma ponderação de preços muito sólida, muito compatível, e isso também, nós temos aqui o indicador a prazo e o indicador à vista. Tá? Então, nós estamos colocando as duas informações aqui, justamente para quem está acompanhando ter uma ideia real de como estão se comportando os preços em cada estado brasileiro, e isso gera impacto, por exemplo, pode gerar impacto, por exemplo, no comportamento da B3. Tá? Isso pode ser um norte aí importante para quem quer acompanhar, monitorar a situação do mercado futuro do boi gordo,
né? Vocês sabem que está aqui nos acompanhando, né? Que esse contrato futuro do boi tende a acompanhar, tende a trabalhar em paralelo com o físico paulista. Então, temos aí uma novidade bem interessante para quem trabalha com pecuária de corte, com bovinocultura de corte, e pode ajudar muito na tomada de decisão de curto prazo. Certo. Então é mais uma ferramenta que Safras proporciona ao seu assinante para realmente decidir o melhor momento dos negócios, inclusive, né, no mercado de bois, né, Fernando? E eu Exatamente. aproveito para te perguntar também, Fernando, já traçando uma perspectiva de exportação para o segundo semestre, como é que tu vês assim a exportação de carne bovina com essa questão cambial realmente bem favorável ao exportador, né? O dólar cada vez ganhando mais força frente ao real por conta dessa incerteza fiscal que está no ar e que realmente impacta todo o mercado. Como é que tu vês assim as projeções de exportação do Brasil agora para o segundo semestre, Fernando? Bom, já vou adiantar aqui, não vou falar nem só de carne bovina, tá? Vou falar das É, três. O Brasil tá. caminha para a exportação recorde das três proteínas, tá? Nós temos aí um forte ritmo de exportação, uma excelente capacidade de fornecer produto, e o câmbio desvalorizado é sem dúvida uma variável que vai gerando efeito positivo sobre os nossos embarques. Nós temos uma capacidade hoje de atender a demanda global que nenhum outro player tem, e isso é válido para as três carnes. Vocês podem ter certeza que o Brasil vai bater recorde de exportação ligeiramente, uma exportação ligeiramente mais alta para a carne de frango, que já é um mercado fenomenal, né, o da carne de frango. Vamos ter aí um grande crescimento do volume de embarques de carne bovina e um grande crescimento do volume de embarques de carne suína. Então, esse ano vai ser fantástico e um real tão desvalorizado assim torna a conta ainda mais interessante e ainda mais atraente. Então, nós temos um momento fantástico para o setor aqui no Brasil. Exportações aí vão ser um diferencial imenso, vão enxugar a nossa oferta doméstica em um ano de muita produção de carne e também vão contribuir aí para dar uma excelente receita com um câmbio tão desvalorizado. Uma última questão para nós fecharmos o nosso conversa com esse de hoje, Fernando, sobre a questão de isenção ou não das carnes na proposta de reformulação tributária no país. O governo disse que poderia taxar as carnes, isentar alguns cortes, como frango, por exemplo, e taxar outros. Como é que tu está vendo assim essa evolução das últimas semanas para cá? Porque houve realmente um grande reboliço no mercado, né, com toda essa questão. Como é que tu está vendo nesse momento o governo um pouco mais coerente na sua tomada de decisão, Fernando? Bom, na verdade, quando a gente fala em aumento dos tributos para proteínas de origem animal, o que o governo está buscando são novas fontes de arrecadação. O governo está buscando novas alternativas de arrecadação. A gente já trabalhou um pouquinho aqui nesse vídeo, né, falando sobre a questão fiscal brasileira, que é bastante problemática. Então, quando você tem muitos gastos, há uma necessidade clara de você criar novas fontes de receita para você conseguir melhorar as contas públicas. Tá? E taxar carnes, mesmo que sejam cortes nobres, vai em linha com essa necessidade. Só que, lógico, isso vai afastar a população do consumo desses cortes. Vai acabar afastando ainda mais e leva a população, logicamente, para cortes de menor valor agregado, a exemplo da carne de frango e de outras proteínas também de menor valor agregado, como o ovo. Então, é uma medida problemática, seria problemático para o setor, para a população brasileira. E, lógico, quando a gente fala de aumento de carga tributária, a indústria vai entender como aumento de custos. Ela vai tentar Uhum. repassar esse adicional de custos adiante. Então, isso poderia gerar realmente um efeito cascata. Primeiro, ia reduzir a taxa de investimento dentro da atividade e depois ia gerar repasse ao consumidor final, ia gerar aí adicional de custos, adicional de preço, e isso gera inflação. Então, é um problema, seria um problema no médio e longo prazo para a economia brasileira. Tá certo. Bom, eu conversei com a analista de boi e carnes de safras e mercado, Fernando Iglesias, avaliando as medidas envolvendo o Plano Safra para o setor de carnes e também perspectivas para o setor ao longo do segundo semestre. Eu lembro você, assinante, que para ter mais informações sobre safras, acesse as redes sociais que aparecem na sua tela e também na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo, você também pode acompanhar os cursos programados por Safras e Mercado. E lembrando também que no dia 12, Safras realizará uma live com as intenções de plantio para a próxima safra
brasileira de grãos. Fernando, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço e até mais. Um prazer, até mais.